Tiago André Lopes aponta o caminho português para a estabilização política da Guiné-Bissau. Rosário Palma Ramalho defende que o outsourcing protege os trabalhadores que escapam ao despedimento e é uma via de criação de emprego. Eduardo Barroso recorda a maior ilegalidade da sua carreira ao discutir o acesso ao SNS de imigrantes em situação irregular. São os temas da semana nos comentadores, com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu, que também assinalam os 10 anos da Geringonça a partir de um artigo de Pedro Nuno Santos. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos começar por falar um pouco sobre o golpe de Estado na Guiné-Bissau, que ocorreu esta semana, e vamos começar a comentar isso depois de ouvirmos umas declarações a este propósito de Tiago André Lopes. Tanto a Guiné-Bissau como o Tiago saberá melhor que nós, basicamente isto é o day life da Guiné-Bissau. Golpes de Estado, anarquia total, violência, é um país quase sem rei nem roque. É um bocadinho assim, mas havia aqui uma expectativa positiva. Porquê? Ontem de manhã, a missão da CEDEAO tinha dito que as eleições tinham sido, grosso modo, pacíficas, ordeiras e relativamente profissionais, apesar de algumas interferências organizacionais e administrativas registadas no começo do processo eleitoral. Portanto, a CEDEAO, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, dava aqui uma espécie de otimismo com relação ao que poderia sair deste processo eleitoral. Hoje, aquilo que saiu desta mesma missão da observação eleitoral foi já uma nota mais cautelosa, onde pede às partes que tenham aqui alguma contenção. Depois há aqui uma outra coisa que nós temos que nos questionar, eu já ontem fiz esta questão e vou deixá-la no ar outra vez, que é a da inação das autoridades portuguesas com relação a isto. Eu não entendo que as autoridades portuguesas, particularmente o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tenham feito uma de duas coisas. Primeira, proposta de ser mediador entre todas as partes interessadas no processo eleitoral, de modo a restaurar a ordem constitucional e a ordem democrática. Segunda, se houver resistência da parte das autoridades para restaurar a ordem constitucional, nós temos um instrumento poderosíssimo que pode levar à alteração do cenário, que é a suspensão dos vistos de todas as autoridades políticas e militares, porque quase todas as autoridades têm residência em Portugal, ou segunda residência em Portugal, e portanto isto seria uma medida punitiva que eventualmente levaria a um repensar daquilo que é roubar uma eleição, porque não tínhamos ilusões. O roubo desta eleição poderá levar a um desencanto com relação ao processo eleitoral e um afastamento dos eleitores dos processos eleitorais tradicionais e aí sim recurso à violência. Ora bem, vou começar pela Paula. Estás de acordo com esta ideia do Tiago André Lopes, de que Portugal deve intervir desta forma, tão agressiva em relação ao que está a passar na Guiné? Não, e nem sequer consigo perceber qual é que seria o resultado dessa arma tão poderosa como é a não atribuição de vistos de entrada em Portugal. Mas antes de mais eu quero assinalar que, ao contrário daquilo que normalmente é referido em relação à Guiné-Bissau, deste país sem rei nem roque, o que é facto é que as eleições decorreram pacificamente e o povo da Guiné-Bissau exerceu o seu direito de voto, portanto, no país e na diáspora, optando pela via democrática para pôr fim ao regime ditatorial de Sissoko Embaló, com a cumplicidade, portanto, um regime que é preciso dizer que é mantido com a cumplicidade de várias lideranças mundiais, nomeadamente a CEDEAO, que estava aqui a ser referida no comentário, a própria União Africana, que esta semana, aliás, teve uma cimeira em Luanda, portanto, a cimeira União Africana, União Europeia. Também não houve nenhuma referência, embora a situação ainda não tivesse chegado a este ponto, já havia uma série de indicadores sobre a Guiné-Bissau e eu não vi nenhuma declaração nesse sentido. Depois, entretanto, já depois deste golpe encenado, a meu ver, já depois desse golpe, já houve essa expulsão da Guiné-Bissau por parte da União Africana. Mas ao longo dos últimos anos, em que os abusos reiterados do regime de Sissoko Embaló foram acontecendo, essa intervenção e esse posicionamento não apareceu. Portanto, eu queria aqui destacar, portanto, também para dar aqui o enquadramento de como é que chegamos até esta situação, a nível eleitoral apenas. A Guiné-Bissau tem aqui nove regiões eleitorais, a que acrescem os ciclos das diásporas na Europa e em África, e a contagem dos votos é feita em duas fases. Há um apuramento nas mesas da Assembleia de Voto, a partir da contagem dos boletins, e depois há o apuramento nas comissões que se chamam as Comissões Regionais de Eleições, a partir dos números apurados nas atas
das mesas por região eleitoral. E era nesta fase que o processo eleitoral se encontrava quando surgiram notícias de um golpe de Estado. E os números até aí apurados, segundo quem interveio na contagem, davam conta de uma vitória expressiva, portanto, do candidato da oposição, Fernando Dias da Costa. E logo na primeira volta, portanto, nem sequer iríamos à segunda volta, segundo a informação que tem sido partilhada, inclusivamente com documentos. E importa aqui referir também que Dias da Costa era, até há cerca de 3 anos, mais ou menos, um dos homens do séquito de Sissoko Embaló. Portanto, e por isso mesmo não era necessariamente aquela figura que a partida seria vista como uma alternativa para libertar não só o povo, mas as instituições democráticas da Guiné-Bissau dos mandos e desmandos do presidente. Porque convém também não esquecer que, à margem dos preceitos constitucionais, Sissoko Embaló impôs as suas escolhas à frente de instituições fundamentais, como a Comissão Nacional de Eleições e o Supremo Tribunal de Justiça, o que explica a facilidade com que impediu que os seus principais adversários políticos se candidatassem às eleições do passado dia 23 de novembro, com destaque para o afastamento de Domingos Simões Pereira. E como os planos saíram furados, o que aconteceu aqui é que a oposição uniu-se em torno deste único candidato que foi aprovado por Sissoko Embaló e que acabou por não ter sido, enfim, não foi afastado na secretaria. E depois o que é que acontece? Resultando desta forte mobilização popular, que também digo, acabou por surpreender muitas pessoas, inclusivamente figuras guineenses que comentam a atualidade no seu país e que eu venho acompanhando e que dizem exatamente que nem elas próprias esperariam um resultado tão expressivo a favor do Dias da Costa, mas foi o que aconteceu, e eu imagino que isto também tenha apanhado de alguma forma de surpresa Sissoko Embaló. E por isso mesmo, incapaz de conviver com as regras democráticas, recorreu à encenação de um golpe de Estado, e ele quer que acreditemos que o comando militar, que foi garantindo a sua permanência no poder nos últimos anos, de repente não só entendeu que o deveria depor, como deixou que mantivesse uma linha aberta para comunicar com a imprensa. E não só o fez, como ainda facilitou a sua saída do país. Portanto, aqui chegados, eu espero ver transformado em coro internacional o apelo feito por o Ousmane Sonko, que é o primeiro-ministro do Senegal, país para onde Sissoko Embaló fugiu, porque o Sonko apontou a via, para mim, óbvia, de saída desta situação, que passa pela continuidade do processo eleitoral e pela aceitação dos resultados. Aqui, para terminar, eu não entendo que Portugal deva intermediar, seja o que for, por toda a contaminação que os laços históricos trazem. Entendo que deve estar, sim, no processo que eventualmente seja estabelecido a nível multilateral para uma pressão, no sentido de facto, se repor a tal ordem constitucional, mas eu também não vejo, como disse no início, que os vistos portugueses tenham esse efeito dissuasor que Tiago André Lopes reconhece. Até porque, como se viu, com este acolhimento do presidente do Senegal, há muito mundo além de Portugal. Nuno, entretanto há pessoas presas, dirigentes políticos presos e há uma situação complicada. É de facto um problema crónico este na Guiné-Bissau, como disse o jornalista que fez a pergunta ao Tiago André Lopes? Eu acho que o regime do Omar Sissoko Embaló é um problema crónico e isto é um golpe escondido com o rabo de fora, porque quem é que vão escolher para primeiro-ministro essa junta militar? O diretor de campanha do próprio Embaló. É o diretor de campanha que vai fazer às vezes primeiro-ministro. E todo este processo eleitoral tem coisas completamente impossíveis, isto é, há um limite de entrega das listas. O PAIGC entregou antes e o Supremo considerou que não tinha tempo para ver as listas, logo aboliu as listas do PAIGC. E mesmo assim, mesmo com um candidato que a Paula descreveu, que não era um candidato óbvio da oposição, um candidato escolhido pelo regime, na realidade, a impopularidade do regime atualmente é tão grande que mesmo com um candidato desses, mesmo com fraudes em algumas mesas, perdeu as eleições. Agora, a razão por que existem esta quantidade de golpes de Estado, do meu ponto de vista, tem que ver com a incapacidade
da resolução dos problemas da Guiné digamos, da manutenção de um projeto ditatorial que impede a ida para o poder de outros partidos. Quer dizer, hoje deveria existir de uma forma mais expressiva e estabilizada uma democracia e um Estado na Guiné-Bissau, sendo que as fragilidades do Estado depois abrem para outro tipo de soluções que se falava da influência de partes do Estado estarem capturadas por narcotraficantes, por parte dos serviços, no fundo, como não são assegurados às populações, deixarem a sociedade deslaçada. Portanto, há aqui um conjunto de problemas grandes que não foram resolvidos e que têm que ser resolvidos. Agora, este golpe de Estado, estou com curiosidade como é que o vão desatar, porque, na realidade, visivelmente, é um plano B do poder para se manter no poder, não é? Eu penso que Portugal, a única posição que pode ter, eu vou focar nisso, porque vocês sobre a Guiné já disseram aquilo que era essencial. A única posição que pode ter é, por um lado, exigir a libertação de quem está preso, porque não é, isso parece-me completamente legítimo, mas de facto tentar interferir na vida interna de uma ex-colónia é o pior que pode acontecer, e estou completamente de acordo com a Paula. Mas pode acompanhar as posições da Organização da Unidade Africana, pode, digamos, eventualmente mostrar-se disponível para qualquer tipo de mediação, mas de facto fazer uma intervenção agressiva e que no fundo acaba por prejudicar pessoas que não têm nada a ver com o golpe de Estado, parece-me de facto algo imprudente. E há aqui uma visão do Tiago André Lopes, que até diz coisas muito certas no seu comentário. Guiné-Bissau, mas depois ao mesmo tempo há aqui de facto uma tendência para que Portugal é o centro do mundo e é uma coisa, é um paternalismo que, independentemente da situação que se vive ser detestável, imaginemos que um dia há um golpe de Estado em Portugal e vem aqui um presidente da Guiné-Bissau dizer como é que nós nos devemos portar. Quer dizer, isto seria aceitável para, mesmo num ambiente desses? Quer dizer, acho que de facto há aqui uma tendência para precisamente por termos tido um passado colonial, devemos ser muito mais omissos nas intervenções na vida interna dos outros países do que fazemos em relação a países com quem temos as relações mais de igual para igual. Quer dizer, de facto, no passado não tivemos relações de igual para igual com aqueles países, pelo contrário, e portanto devemos tentar fazer com que essa paridade seja recuperada, e isso implica uma maior prudência do que propriamente voluntarismos, por muito bem intencionados que sejam. E pronto, era sobre isto que eu tinha a dizer. Vamos mudar de assunto. Uma das coisas que tem estado em cima da mesa é a legislação laboral. À medida que se aproxima a greve geral, que está marcada para dia 11 de dezembro, convocada pelo UGT e pela CGTP, mais aparecem tentativas de defesa da proposta do governo, e uma delas é da Ministra do Trabalho, a Rosário Palma Ramalho, que defende os benefícios do outsourcing para os trabalhadores. Que a empresa, na verdade... Dei apenas Não. exemplos. O que está a dizer é que a empresa precisava do serviço de informática. Que a atual lei prevê é extinguir o próprio serviço de informática e contratar mais barato. É isso que Não, que o que a atual lei proíbe. A atual sim, lei... mas a proposta propõe. Sim, que sem Portanto, dúvida que tem que permitir, porque é a razão de ser mesmo, por exemplo, de um está em despedimento desfavor coletivo. de novos trabalhadores. Não, Mas, por exemplo, gostava também... não, estou em favor de se manter a empresa e de se manter os postos de trabalho. Todos os outros trabalhadores que mais não baratos, são essenciais. Não, os que lá estão sem problema nenhum. Apenas, repare, as empresas tradicionais cresciam na unidade. Quando distingue Hoje um crescem na determinado especialidade. departamento e depois permite que a empresa possa fazer outsourcing, Sim, exatamente. está exatamente a permitir que os trabalhadores que estavam lá saiam e sejam contratados Vítor, mas isso hoje, novos trabalhadores mais baratos para as mesmas funções. Eu não quero interrompê-lo, mas sabe que isso é incontornável. Porque hoje todas as empresas tendem a crescer na sua área de especialidade e, portanto, a ir buscar fora
serviços que não pertencem a essa área de especialidade. Imagina que aí é a RTP. A RTP poderá achar que, se calhar, em vez de um refeitório, faz sentido ter um catering. Se calhar, em vez de um serviço de vigilância interna, Já pode fazer... tem. Isso já é o modelo atual. Portanto, a RTP já fez outsourcing. E nós temos, o outsourcing também é criador de emprego, mas permite que a empresa que o faz, às vezes, sobreviva numa situação de crise e, portanto, naturalmente, protege os empregos de quem lá está. Olha, nós não teríamos, por exemplo, o grande cluster industrial que é hoje toda a Península de Setúbal à volta da Auto Europa, não existiria se não tivesse havido outsourcing. Ui, bom, Nuno, começa tu. Então o outsourcing é uma coisa boa para os trabalhadores? Fantástica, a escravatura é fantástica, valoriza muitas pessoas. E as chicotadas, então, são uma coisa admirável. Não, o que tem graça é que a direita andou esta história da proibição do outsourcing depois de um despedimento coletivo, no setor onde é feito o despedimento coletivo, foi uma lei que entrou em vigor na agenda do trabalho digno do governo de António Costa. Desde aí, a direita tentou dizer que não era legal, que era anticonstitucional. E, na realidade, o Tribunal Constitucional, antes desta proposta do governo, vem dizer que não só é legal, como isto é a única forma da coisa ser constitucional. Porque despedir pessoas para serem substituídas por gente mais barata em outsourcing, no fim de tudo, significa que nós estamos a despedir pessoas que são necessárias e que estavam a trabalhar necessariamente a ganhar um salário que era razoável. E, portanto, o que nós estamos a fazer é sempre facilitar aquilo que mantém os salários baixos e as empresas a darem menos condições aos trabalhadores. Porque, como é óbvio, esses trabalhadores em outsourcing, a parte dos trabalhadores que lá trabalham ainda vão receber menos. E outras coisas que acontecia, isto é, a nova legislação prevê que, por exemplo, se tivesse um trabalhador que está na empresa por uma empresa exterior, antigamente, se tivesse não sei quantos anos, e se a outra empresa lhe acontecesse qualquer coisa, ele transitava para a empresa onde presta serviço, agora deixa de o poder fazer. Portanto, tudo aquilo que é feito no sentido de permitir despedir pessoas, permitir precarizar pessoas e permitir que não haja sindicatos para que os salários sejam mais baixos. Qual é o efeito que isso tem? O efeito que isso tem é uma economia de baixos salários, é proteger a economia de baixos salários contra uma economia de inovação. Aliás, às pequenas e médias empresas até se diminui o tempo de formação. Não se pretende que as pessoas estejam sempre suficiente para serem formadas, não se pretende que as pessoas tenham negociações de modo a que o seu salário seja aumentado, não se pretende que os trabalhadores se valorizem, está-se a defender enfim, a mina do trabalho sem direitos e do trabalho próximo do salário mínimo nacional. É isso que se está a defender. Sim, o projeto deste governo é as empresas pagam menos impostos e pagam menos salários e têm Claro. cada vez maiores lucros. Portanto, é basicamente o projeto. Eu vou dar o exemplo da RTP que a própria ministra deu. De facto, a RTP este- passou a ter um serviço de catering, salvo erro, para servir refeições aos trabalhadores, para que as pagam, aliás. Atenção, não haja aqui equívocos. Depois, sim senhor, externalizou o serviço de segurança para controlar as entradas e saídas no edifício. Mas nada impede a RTP, com este tipo de leis, um dia externalizar o serviço de câmaras-menos, externalizar o serviço de realizadores, externalizar o serviço de jornalistas, externalizar o serviço... Só fica o Conselho de Administração. É isto que estão a criar com este tipo de políticas. Pequenas empresas a contratar. Aliás, o exemplo da Auto Europa é absolutamente paradigmático. Porque realmente é muito interessante haver pequenas empresas que fazem especialização de uma forma em que, digamos, os trabalhadores envolvidos estão sujeitos a uma pressão muito maior para, com baixos salários, trabalharem mais horas e terem uma produtividade que depois depende completamente das encomendas da Auto Europa. E em algumas dessas empresas, quando a Auto Europa decide parar a produção,
as pessoas deixam de receber. Portanto, e muitas vezes é a Europa, porque, por causa dos fluxos de matérias-primas que lhe faltam, ou de componentes que lhe faltam, tem que suspender durante 1 mês ou 2 meses a produção. E os trabalhadores que são do quadro continuam a receber. Os do outsourcing depende, não é? Depende da capacidade das pequenas empresas que lá estão envolvidas e que muitas vezes têm, de facto, dificuldades enormes e não conseguem pagar. Portanto, há aqui uma... digamos, essas pequenas empresas dependem de tal maneira da Auto Europa que mesmo os donos dessas empresas são quase uns escravos. Portanto, isso não, digamos, podem chamar-se a si próprios empreendedores e dizerem que são empresários, o que quiserem, mas na verdade são trabalhadores iludidos que estão a ser explorados. E outros não são iludidos, é a única forma que têm de ganhar a vida, não é? E, portanto, estão a criar aqui uma situação, de facto, de uma previsão de degradação social que não percebo como é que isso pode ser do interesse do país. Certamente, nem sequer do interesse do próprio governo, porque isto paga-se. As pessoas daqui a uns tempos vão perceber que este projeto da AD é contra elas e, portanto, eles próprios irão ser vítimas políticas disso. Paula, tu é que escolheste este depoimento, o que é que te assustou mais? Olha, eu escolhi este depoimento, mas havia outras partes da entrevista que também eram interessantes, porque todas elas acabam por evidenciar este pensamento e prática do governo, que estão muito longe de qualquer tentativa de valorização do trabalho e de proteção dos direitos dos trabalhadores. Enfim, há outros momentos da entrevista que indicam isso mesmo, nomeadamente as referências repetidas ao quão inoportuna é, na perspectiva de Rosário Palma Ramalho, a greve geral, não é? Inoportuna, isto foi repetido algumas vezes. E depois a ministra fala inclusivamente na greve como um instituto danoso, creio que foi esta expressão que utilizou. E depois há também, igualmente, o que me parece uma tentativa de fazer passar a ideia de que as propostas do governo para a alteração à lei do trabalho, afinal, não são para levar assim muito a sério, porque ainda estamos aqui a negociar de boa fé. Portanto, estamos aqui a falar do anteprojeto de lei, portanto, supostamente ainda há muita pedra para partir, mas eu gostava de perceber se, de facto, as portas estão assim tão abertas, se o governo estava assim tão disponível para consertar posições, como é que chegamos a este alinhamento dos sindicatos com uma greve geral? Portanto, a própria ministra reconhece a determinada altura que a greve é o último recurso. Então, falta explicar que caminho negocial foi este. E isso não é explicado, portanto, só se demoniza esta possibilidade. E depois sobre o outsourcing, quer dizer, eu concordo que é incontornável à luz do paradigma de trabalho que este governo defende e que assenta justamente na ideia de que o problema de uma menor competitividade e eventualmente até produtividade em Portugal decorre do facto de os trabalhadores andarem aparentemente encostados à sombra de direitos que foram justamente conquistados. Portanto, o problema de Portugal é este, a nível de economia. E depois a ministra chega a dizer, enfim, conforme ouvimos, que protege postos de trabalho, outsourcing, que cria empregos, e ainda teve tempo para defender a importância do banco de horas como exemplo de benefício que eu não compreendo, o exemplo que ela apresenta, porque ela refere que pode ser um bom recurso para os pais que querem levar os filhos a uma consulta médica, como se isto já não fosse uma possibilidade, um direito que lhes assiste. Tudo bem que provavelmente não vão ter o tal desconto, não têm de colocar os papéis para receber o tal subsídio, mas o que é facto é que é um direito que nós temos, não é? De prestar essa assistência em situações de doença. E depois, só mesmo para terminar, também pegando num outro elemento aqui da entrevista, eu também gostava de perceber qual é que foi o impacto de se ter passado 2 milhões de pessoas, de cidadãos, para o atendimento online, quando isso é referido ao nível da administração pública. Portanto, isto foi referido na entrevista como algo positivo, mas que pode estar a deixar muitas pessoas sem resposta adequada, porque para mim ter atendimento online não é sinónimo de ter um bom atendimento. E eu já tive várias experiências que o confirmam e que me obrigaram a ir ao presencial. Portanto, lançar estes números como se fossem uma evolução, como se fossem progresso, sem referir qual é que é o impacto dos mesmos, eu acho que é meramente propagandístico e não é minimamente sério. Muito bem. O médico Eduardo Barroso, aqui há uns dias, disse que fez uma cirurgia a um imigrante que estava em situação ilegal. Foi logo acusado de não ter cumprido a lei
e passado 2 ou 3 dias voltou a falar do assunto e vamos ouvir um bocadinho desse seu depoimento. Dos milhares de imigrantes ilegais, porque foram detidas as funcionárias do Ministério da Saúde, e há este outro caso desta semana, mas quão habitual é, Sr. Eduardo Barroso, que se trate de imigrantes ilegais no Serviço Nacional de Saúde? Bem, então você vai ter aqui, em primeira mão, a maior ilegalidade que eu fiz na minha vida profissional. Nunca a contei, mesmo nos livros que escrevi, mas eu acho que pode ser identificativa da problemática. Quando eu era diretor de serviço, há 20 anos, cerca de há 20 anos, apareceu um doente de raça negra no meu hospital em que, como hepático, se não fizesse um transplante nas próximas horas, morria. Felizmente tivemos um fígado para o transplantar. Quando eu estava a vestir-me para ir para o bloco operatório, apareceu alguém que eu não vou dizer quem foi, porque não a quero comprometer se isto ainda tiver repercussões para a minha vida profissional ou ex-profissional, que me disse: Sr. Professor, este doente não existe. Este jovem de 20 anos que está a morrer e para o qual temos um fígado para transplantar, não existe. É um imigrante ilegal, nem a Embaixada tem conhecimento da sua existência. E, portanto, não tinha direito a ser transplantado. Sabe o que é que eu disse a essa pessoa? Disse: olha, esta conversa só existiu daqui a 15 minutos. Porque agora vou fazer a cirurgia. E eu fiz a cirurgia. Fizemos o transplante. Portanto, se eu estou a confessar esta ilegalidade, eu gostava que perguntasse a essa pessoa e esse candidato à presidência da República, que disse que dos imigrantes, perguntasse o que faria na minha posição. O que é que fariam? E os portugueses podem me julgar. O jovem de 20 anos, por acaso com os olhos lindíssimos e com... Era fácil de empatizar logo com o doente. E que eu sei, 15 minutos antes de começar a operação, já com tudo preparado, o doente na sala, que ele não tinha... Não era um migrante ilegal e que nem sequer existia. Eu não digo quem me foi dar a notícia... Mas acabou por avançar para eu gostava decisão. que essa pergunta fosse feita aos candidatos à presidência da República que teriam feito na minha posição. Paula, o que é que teria feito na posição de Eduardo Barroso? Terias operado um imigrante ilegal? Mais ainda sendo médica, não é? Supostamente há um juramento que é feito, não é? E entendo que ele se sobrepõe a todas as outras questões que poderão ser levantadas em relação a este caso. Mas eu também gostava aqui de assinalar, não é, esta notícia da fraude no SNS envolvendo o atendimento de imigrantes em situação irregular, a par de outra que tivemos esta semana, não é, que envolve elementos das forças de segurança em redes de tráfico humano, confirmam justamente um fenómeno para o qual temos vindo a alertar, que é o facto da política migratória deste governo se estar a dirigir não para a criação de condições de trabalho e de vida dignas para quem vem para Portugal, mas e também para quem cá está já, não é? Conforme vimos no comentário anterior, mas a política está muito orientada para esta caça às entradas e permanências, circunstância que alimenta vias criminosas de acesso ao país, porque a necessidade de mão de obra estrangeira não vai desaparecer, não desaparece e nem vai desaparecer. E o que desaparece nestes processos é o direito de as pessoas estrangeiras estarem no país com direitos. E os procedimentos que estão a ser implementados acabam por alimentar estas máfias, que por sua vez são alimentadas por patrões inescrupulosos, porque há pessoas a beneficiarem-se de todos estes entraves que estão aqui a ser colocados à presença e à permanência de trabalhadores estrangeiros no país. Dito isto, as reações à partilha feita por Eduardo Barroso parecem-me também bem reveladoras dos tempos de desumanização que estamos a viver, porque Eduardo Barroso cumpriu o juramento de Hipócrates, prestando cuidados médicos a quem deles precisava, sem olhar para outra circunstância que não essa. E eu não vejo aí nenhum dilema. Mas perceber, não vejo dilema nesta escolha, agora perceber, se calhar, o quão isto é debatível, é que se torna assustador.
e confirma a facilidade com que demasiadas pessoas despem outras pessoas de humanidade simplesmente por não serem como elas. E depois há aqueles pormenores também aqui na partilha de Eduardo Barroso que eu acho dispensáveis. Tinha uns olhinhos com com que simpatizava, enfim. São elementos que eu acho completamente desnecessários, tal como a referência a ser um cidadão negro que nos tempos em que estamos ainda acaba por ativar mais o discurso de ódio em relação a uma situação desta natureza. Era uma pessoa que estava em situação de irregularidade no país, ponto. Era isto que devia estar sobre a mesa e não acrescentar-se outras dimensões, outros marcadores. Mas isto significa que os imigrantes ilegais, na tua opinião, Nuno, deveriam ter acesso ilimitado ao Serviço Nacional de Saúde? Certamente que sim. Aliás, porque os imigrantes ilegais têm um acesso ilimitado a trabalhar no país. A trabalhar no país e a descontar nos impostos. Portanto, quer dizer, nem consigo perceber essa defesa completamente cretina que faz a extrema-direita, que é nós não devíamos atender imigrantes ilegais. Então, nós temos uma pandemia da Covid e então não atendemos imigrantes ilegais. Qual é o efeito que isso tem na política, para além do efeito ético de não atendermos pessoas que estão a sofrer ou que podem estar a morrer num hospital, que é a questão principal, é também uma impossibilidade total, porque obviamente que uma epidemia não se controla se nós não atendermos determinadas pessoas, porque elas continuam aí na rua. E este é o problema de fundo, nós vamos ter esta quantidade de imigrantes enquanto houver trabalho que justifique que essas pessoas cá estejam. E o que é que acontece? Essas pessoas têm que ter direitos, têm que estar regularizadas. Esta história de as colocar na marginalidade apenas serve para alimentar as máfias e para que elas tenham normas de trabalho e normas sociais abaixo do resto dos cidadãos. Portanto, não há nenhuma alteração do número de imigrantes. A única forma de controle migratório existente é pelas condições de trabalho, pelas condições sociais. Pessoas que têm papéis que estão regularizadas podem perfeitamente estar a trabalhar 6 meses em Portugal, a seguir voltarem para o seu país com confiança e depois regressarem de uma forma absolutamente legal. Esta forma de perseguir pessoas em centros comerciais, como foi feito no Babilónia, fazer operações musculadas, etc., o que vai fazer é manter as pessoas na clandestinidade e sem acesso a direitos. E o direito à saúde é um direito fundamental como outros, não é? Como o direito à educação. Quer dizer, vamos proibir que os filhos dessas pessoas possam estar na escola? Isto é... Enfim, eu sei que o discurso é muito popular, o discurso se calhar era um rim para os portugueses, não é? Que vai haver assim, um fígado para os portugueses, é muito popular, mas na realidade é apenas imbecil. É apenas imbecil e de facto a única forma de reverter isto é mostrar a importância da imigração e a própria imigração se organizar. Porque aquilo que acontece é que se neste país os imigrantes não trabalhassem, eu digo várias vezes, até o André Ventura tinha que trabalhar, porque fazem grande parte das funções em grandes partes dos setores, isto é, na restauração, na agricultura, nas pescas, na construção, no cuidado dos idosos, etc. Eles fazem essas funções. E são pessoas, e eu acho extraordinário, porque nós somos um país de imigração. O que é que nós estaríamos a dizer se em França, ou no Luxemburgo, ou na Alemanha, dissessem que não atendiam os imigrantes portugueses nos hospitais e que não lhes permitiam ir à escola porque não eram cidadãos nacionais? O que é que nós estaríamos a dizer? Vamos dizer que era uma barbárie total. E é uma barbárie total. Aliás, creio que esta semana a notícia do envolvimento de 10 GNRs e um PSP num processo de vigilância de imigração ilegal mostra claramente como é que esta imigração ilegal é criada. Claro. E são pessoas, digamos, são pessoas que são exploradas pelas próprias autoridades ou por quem representa essa autoridade em muitas situações e, portanto, de facto, precisam ser defendidas
Também é verdade, sim senhor, que o Serviço Nacional de Saúde tem que criar estruturas para poder responder ao aumento de imigrantes que apareceu, a mesma coisa em relação ao sistema educativo, tudo isso é verdade, mas isso são medidas que o Governo deve tomar atendendo a que tem esta nova realidade pela frente, que já não é tão nova como isso, aliás. Portanto, também já deveria ter, quer os anteriores governos, quer os atuais, terem atalhado muitas das necessidades que estão a faltar para que o sistema se mantivesse equilibrado e atendesse toda a gente, independentemente de ser imigrante ou não ser imigrante. Por outro lado, também esta gente que critica o médico que opera o imigrante ilegal e depois vai para manifestações pró-vida ou que se manifesta contra a possibilidade de eutanásia, quer dizer, não percebo como é que não entendem a incoerência permanente em que estão a viver. Defendem com legitimidade, não estou, que a eutanásia é um crime porque deixam as pessoas morrer. E depois acham que um imigrante ilegal, se não estiver cá legalizado, não pode ser operado se estiver em perigo de vida. Quer dizer, não acham isto uma incoerência insuperável? Já nem falo na questão do aborto. Portanto, há aqui há de facto uma desumanização, uma visão da sociedade que é de esmagar o outro. É isso que se pretende para manter, nem sei que privilégiozinhos, porque ainda por cima é tudo tão pequenino e tão medíocre que é completamente assustador. E ainda por cima, muitas destas pessoas que defendem estas posições são exploradas e trabalhadas por um mundo que também as segrega, que impede que elas cheguem a ter possibilidades de terem uma vida melhor, e depois aplicam-se e desviam o seu protesto para quem ainda é mais fraco que eles. Isto, de facto, parece-me que há aqui uma distorção na forma como avançámos nestes últimos anos, que tem que ser corrigida e tem que haver solução política para isso. E é por isso, se calhar, que cá estamos nós também, os três, a tentar que isto mude. Vamos então para o nosso papel selado. E uma das coisas que tentou que isto mudasse foi o governo de há 10 anos, o chamado governo da Geringonça, que motivou a que um dos seus ministros, Pedro Nuno Santos, escrevesse, e antigo líder do Partido Socialista, o último líder antes de José Luís Carneiro, escrevesse um artigo no Jornal Público a fazer o balanço do que foi esse governo do PS apoiado pelos partidos de esquerda, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista aos Verdes. Ele fala aqui primeiro de como essa solução governativa foi encarada como sendo uma governação que não ia dar estabilidade ao país e como, pelo contrário, acabou por ser um governo bastante estável, durou a legislatura toda. Elogia o facto de esse governo ter tido um acordo escrito, ao contrário do segundo mandato, em que não houve acordo escrito e, na opinião dele, isso motivou e fragilizou a força da coligação, por não ter objetivos concretos para alcançar. Realça os avanços que houve em termos sociais, os aumentos das pensões, a redução das propinas, o fim da maioria das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, a gratuitidade das creches, dos manuais escolares, entre muitas outras coisas, a reversão de inúmeras medidas da Troika, do tempo do governo de Passos Coelho, mas depois também apresenta as insuficiências que, do seu ponto de vista, aconteceram, para além da questão política de não ter havido um acordo no segundo mandato que teria fragilizado essa união à esquerda. Ele acha que se podia ter feito mais e melhor na área do investimento público, que se podia ter feito mais e melhor na área da habitação, que se podia ter aumentado mais os salários na administração pública. Enfim, faz aqui uma lista de algumas coisas, entre elas também fala da questão da imigração, diz que Portugal não se preparou para receber mais de 1 milhão de pessoas em cerca de meia dúzia de anos e que isso foi algo que vitima agora os partidos de esquerda.
Enfim, estou aqui a resumir tudo o que ele escreve e a começar então pela Paula. Como é que olhaste para este artigo do Pedro Nuno Santos? Olha, com saudades de outros tempos. Antes de mais, hum, olha, estamos a precisar de um novo raio de esperança, mas acho que o artigo peca por não ir a fundo, por não aprofundar. Uh, a parte que não correu bem, portanto, aquilo que ficou por fazer, e sobretudo depois da geringonça, não é? Portanto, quando o PS teve maioria absoluta, o que é que não se fez? Isso deveria ter feito. E ainda antes disso, não é? Portanto, houve aqui margem para intervir, e o próprio Pedro Nuno Santos fala sobre isso, e ele fala sobre a própria regulação do mercado da habitação, não é? Regular, restringir a procura, que não era dirigida para comprar ou arrendar casas para viver, o que, portanto, ele refere que só se começou a fazer em 2023, ainda que de forma insuficiente. E isto, para mim, é central, é um dos temas centrais, obviamente a par da imigração, mas que merecia uma reflexão, eu diria, mais virada para aquelas que são as responsabilidades políticas do Partido Socialista em tudo aquilo que estamos a viver. Não me revejo naquela ideia de que o acordo escrito teria resolvido os problemas que aconteceram, que depois se revelaram, quer dizer, os acordos, por mais que estejam escritos, eles depois também se revogam, também acabam por se desfazer. Portanto, não é isso que estava, não foi isso que fez com que o acordo, com que aquela concertação que ali estivesse, ruísse. Portanto, acho que é importante também ter isso presente. E depois também houve aqui um aspecto que me fez alguma confusão, que é esta questão, há uma referência qualquer ao facto da esquerda ter a obrigação de não desvalorizar, portanto, aqui referindo-se à questão da imigração, o impacto que tem nas diferentes estruturas, que a esquerda tem a obrigação de não desvalorizar sob pena de perder as pessoas, não desvalorizar exatamente esses impactos. E depois diz pessoas, em particular aquelas que primeiro pretende representar. E confesso que esta formulação causa-me espécie. Portanto, quem são estas pessoas que primeiro se pretende representar? Então, não são todas as pessoas que estão no país? Há umas que se representa mais do que outras? E acho que este olhar para as pessoas, de facto, não contribui para uma renovação que importa fazer aqui a nível daquela que é a prática e também, naturalmente, o pensamento político é aquele que está aqui expresso. Portanto, acho que as políticas devem representar todas as pessoas, não umas em primeiro e outras em segundo, é todas ao mesmo tempo. Há aqui saudosismo na parte de Pedro Nuno Santos, Nuno? De vista, estou com o Paula que o falhanço do processo e o papel do Partido Socialista nesse falhanço não está refletido, porque de facto houve uma recuperação de alguns direitos económicos, de alguns rendimentos, mas nunca foi objetivo do Partido Socialista reverter as medidas que foram estruturais, que foram colocadas pela Troika, que são medidas que prejudicavam os trabalhadores em relação ao resto da sociedade. Nunca isso foi feito. E o mais visível nisso é que a não aprovação do orçamento se deve exclusivamente ao Partido Socialista não ter querido assinalar algumas medidas pontuais aí. Isto é, se o Partido Socialista tivesse permitido a queda da caducidade da contratação coletiva, este palavrão enorme significa o regresso como norma à contratação coletiva, pelo menos o PCP e creio que o Bloco teriam votado favoravelmente àquele orçamento. E aquilo foi uma tática para que o orçamento chumbasse, com o acordo do Presidente da República, para que isso significasse não renegociar outro orçamento, mas mandar a Assembleia da República abaixo para haver uma maioria absoluta do Partido Socialista, que de facto aconteceu, e depois viu-se que as coisas não avançaram. Portanto, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que se devia ter pensado. Eu acho que a governação dita da geringonça pecou não pelas coisas que fez, mas pela falta de radicalidade
nas que fez para mudar as coisas. E isso aconteceu em grande parte das coisas. Quer dizer, a história de entrada no mercado da habitação, da financiarização, dos vistos gold, dos residentes não habituais, não foi devidamente combatida. Depois, a parte da imigração, eu vejo sempre com um sabor amargo esta história dos imigrantes. Isto é, nós estamos num sistema neoliberal em que a circulação dos capitais é livre e a circulação das pessoas também está, este livre, em muitas aspas, também está facilitada. Porquê? Porque esse é um interesse do capital. Mas a única coisa que nós nos preocupamos é do facto dos imigrantes que vêm para cá trabalhar, vêm para cá fazer economia, estarem cá porque incomodam as outras pessoas, porque entrou 1 milhão. Queriam fazer o quê? Disfarçá-los de bonsais? Eu não consigo perceber. A questão é, não se pode... parece uma manta, não é? Tu puxas para cima, ficas com os pés de fora. Puxas para baixo. Isto é, as pessoas estão cá porque existe trabalho e esse trabalho tem que ser feito. Porque quando não havia trabalho, os imigrantes também se iam embora. Isto é, aquilo que está em causa, no meu ponto de vista, não é este fluxo e refluxo conforme as condições de trabalho, é a falta de condições sociais e políticas dessas pessoas estarem cá. Isto é, a falta de igualdade e se quisermos, aquilo que disse a Paula, a falta de serem consideradas para serem representadas pela esquerda, mesmo que neste momento não tenham direito de voto. Porque o problema que nós temos nesta sociedade é que grande parte das pessoas que trabalham não têm acesso à decisão política. E isso é um problema, porque não podem discutir as suas condições sociais, não podem opinar na sociedade em que vivem. Pronto, e isso é que se devia resolver. Portanto, eu acho que é um artigo interessante por ter sido escrito, acho que está bastante aquém da solução. Porque para o Partido Socialista, para a esquerda do Partido Socialista, a geringonça serviu para reverter algumas medidas da Troika, negociadas. Para o Partido Socialista serviu para estar no poder. E pouco mais disso. E, digamos, e fazer da geringonça um símbolo de ai que saudades, que bom que era o antigamente, é algo que sinceramente me assusta um bocadinho, porque não dá às pessoas qualquer perspectiva de futuro. E por outro lado, entre a geringonça e os dias que hoje vivemos, cavou-se um fosso entre os socialistas e a restante esquerda, que é demasiado profundo numa série de coisas essenciais, nomeadamente a visão sobre a economia e o mundo do trabalho. Ainda agora o PS absteve-se e viabilizou o Orçamento Geral do Estado. Por razões táticas isso será compreensível, mas na verdade é que fica sempre um trava. Aparece José Luís Carneiro aos berros a dizer que no Parlamento que aquele orçamento é um orçamento péssimo e depois a seguir permite até ao Chega votar contra, portanto assume o ónus de deixar passar esse orçamento. Tudo isso cava um fosso que, do meu ponto de vista, neste momento e provavelmente durante alguns anos, tira qualquer hipótese de haver acordos à esquerda que permitam criar uma dinâmica eleitoral vitoriosa. Pelo contrário, se houvesse agora um acordo à esquerda, provavelmente seria desastroso para todos os envolvidos. E, portanto, parece-me que a análise daquilo que se passou na geringonça implica, de facto, fazer o levantamento dos erros que foram cometidos, mas tem que valorizar o aspecto que é as condições políticas que permitiram esse acordo foram criadas porque, por um lado, houve uma conjuntura eleitoral que o permitiu, e essa conjuntura eleitoral só aconteceu com projetos de esquerda divergentes que depois, no contexto eleitoral, mostrar que havia uma maioria à esquerda, então se reuniram e estabeleceram uma base de entendimento para criar uma solução governativa. E penso que, basicamente, o caminho que a esquerda pode seguir é mais ou menos esse. É haver projetos alternativos e cada um tentar afirmar-se da melhor maneira possível e depois, mais à frente, tentar, então, estabelecer acordo quando o ciclo eleitoral mudar. Querem comentar isto? Ou queria só comentar uma coisa. Acho que, por aquilo que tu estás a dizer, é preciso que haja uma política alternativa de esquerda que faça o caminho na cabeça das pessoas
e se torne hegemónica. Aquilo que nós estamos a assistir neste momento é que se vai tornar hegemónico é o racismo e a xenofobia e não uma política alternativa de esquerda. Isto é, na habitação, a situação não é possível estar como está. O que é que tem que se fazer? O governo tem isso de barato. O que se tem que fazer é manter o mercado a funcionar livremente e quem lucra, lucra e os outros que não têm habitação que se lixem, não é? Esta é a situação. Portanto, tem que haver uma construção de um conjunto de aspectos programáticos que possam ser incorporados pela maior parte das pessoas, e incorporados pela maior parte das pessoas significa que haverá mais gente a votar em pessoas que defendem essa alternativa, e também os partidos de esquerda vão se rever nessa alternativa. Agora, o que não é claro neste momento é quando olhamos para o Partido Socialista, é o que é que ele defende aqui, e a esquerda está de facto, do ponto de vista eleitoral, absolutamente miserável. Quer dizer, estas sondagens das presidenciais, o quê? A esquerda está aqui a 20%? A 20%? Isto é uma situação... E não é por falta de coisas para mudar, porque há muita coisa para mudar, mas não há força nem credibilidade. E tem que construir força, credibilidade e programa. Mas aí, deixa lá continuar a conversa, daí parece-me que o problema está de facto na posição do PS, porque tem propostas muito semelhantes às da direita, não é? E portanto não cria essa dinâmica de fazer compreender às pessoas que há uma alternativa àquilo que está em cima da mesa, e que a direita, no fundo, o que as pessoas estão a olhar é que tem duas alternativas, ou uma direita um bocadinho mais fofinha, ou uma direita um bocadinho mais caceteira. E isso cria-lhes uma falta de perspectivas e cria uma mentalidade alinhada com o próprio pensamento de direita. E aí a posição do PS, independentemente das questões táticas, digamos, de ir buscar votos ao centro, etc., há questões de princípio que, de facto, mesmo sendo, digamos, uma linha menos progressista, digamos assim, ou menos radical do que a linha que foi de Pedro Nuno Santos quando foi líder, que também chamar radical a Pedro Nuno Santos é uma coisa que me faz cá uma impressão, mas enfim, que seja uma linha dita mais moderada, há princípios básicos que esta liderança do PS não está a conseguir refletir como sendo um pensamento de esquerda. A questão da imigração, por exemplo, é uma delas, como da habitação, onde de facto as soluções do PS não foram muito diferentes ou foram muito acanhadas comparativamente àquelas que este governo está a implementar. Paulo, ainda queres dizer alguma coisa? Não, eu estava a ouvir-vos e estava a pensar também na própria questão da comunicação, não é? Porque para a alternativa ser compreendida, uma eventual alternativa, ela tem de ser comunicada em termos que estejam adequados a estes novos ritmos e a estas novas plataformas que temos. Porque, enfim, é observável, é demonstrável o terreno que se perdeu a esse nível e que foi ocupado da forma como continua a ser ocupado pela direita e pela extrema-direita. Portanto, não estou a falar, obviamente, só a nível de redes sociais, mas há toda uma forma de falar simplificado, no caso da direita, da extrema-direita é simplista, não é? Portanto, estamos aqui a mentir, a disseminar uma série de parangonas que depois não têm qualquer reflexo na realidade, mas acho que, tendo em conta estes tempos, a esquerda tenta encontrar uma forma de comunicar que não é aquela que nós temos seguido, de ir aos factos, de demonstrar com todos os polígrafos da vida que aquilo que está a ser dito não tem sustentação. Portanto, já percebemos que esse caminho não está a mobilizar o eleitorado, temos de perceber de que forma é que se comunicam essas possibilidades de fazer diferente. Sim, mas eu não quero mentir às pessoas. Não é com mentiras, não. Mas é preciso saber o que é que se vai fazer para se conseguir comunicar. E esse é o problema número 1. Muito bem, vamos encerrar aqui a conversa. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.